Oi, gente, aqui é a Maria Fernanda. Vamos para mais um pedaço desse livro, China na Minha Vida. Ainda estamos no capítulo, acho que estamos no 2 ainda, deixa eu só olhar aqui. Isso. Nossa, os capítulos são enormes, mas vamos lá. Viajar na China, sempre um caos para contar. Bom, gente, viajar na China é sempre uma aventura. Sempre vamos ter um caos para contar, uma situação inusitada, algo fora do nosso controle. E dessa vez fizemos a viagem a Emeishan e Lishan, lugar maravilhoso, uma peregrinação que não poderia deixar de ter a sua emoção. Resumindo bem, levamos 5 horas para chegar até o Golden Summit em Emeishan e tivemos pouquíssimo tempo para apreciá-lo, já que percebemos que a volta até a estação de ônibus nos tomaria ao menos 2 horas e o último ônibus era às 18 horas. E aí começa a aventura. Faltando 2 horas e 15 para o último ônibus sair, nos dirigimos à estação do teleférico para voltar. Claro que havia uma fila maior do que a de qualquer brinquedo da Disney nas férias de julho. Centenas de pessoas naquele labirinto e 3 iauais estrangeiros no meio da multidão. Na realidade, depois avistamos mais 2 grupos de estrangeiros, o que continuava nos dando o status de agulhas no palheiro. Mas solidariedade de iauais é tudo por aqui. De repente, alguém gritou alguma coisa, que obviamente nós não entendemos, e foi um tal de gente começar a pular o labirinto e ir para não sei onde. Olhamos um para o outro e decidimos ficar. Ao menos ali tinha um meio de transporte para descer. E o tempo foi passando e a fila quase andando para trás. Aí vem aquela famosa lei de Murphy. Quando precisamos que 1 minuto seja 1 hora, temos a impressão de que os ponteiros do relógio ganham vida. Conseguimos saber que algo estava com problema. Só esperamos que não fosse o teleférico, e o tempo passando, e nós no labirinto. Juro que começou a me dar um desespero, pois não queria ficar ali sem hotel, um frio de rachar e nenhum lugar para nos abrigarmos. Só me restava rezar, não é? Minhas orações deram certo, porque às 17h30 conseguimos entrar no bondinho, que levou exatamente 5 minutos para descer. E de lá saímos correndo, pois ainda tinha escadaria de meia hora de trajeto para descer todo Santa Ajuda. Não é assim o ditado? Quando cheguei na porta da estação do ônibus, faltavam 5 minutos para as 18 horas. Oba! Corremos para dentro e entramos na fila. De novo o labirinto. Afinal, todo mundo que estava na fila de cima estaria também na de baixo. Salvos, pensamos. Mas a menos de 5 minutos depois, descobrimos que a aventura não havia terminado. Não havia mais ônibus. Gente, eu não acreditei. As pessoas ali dentro começaram a ficar agitadas, pois os guardas não deixavam que saíssem da estação. Até que um grupo descobriu uma porta lateral aberta e vocês podem imaginar aquele povo saindo desesperado. Olha, o que me dá mais medo de viajar na China nos feriados é justamente esse aglomerado de gente. Não tem como escapar. Voltei a rezar, né? Se tínhamos chegado até ali, não era possível que não saíssemos dessa enrascada. Ligamos para a moça da agência que nos alugou o carro, que estava esperando ao pé da montanha, para pedir a ela que desse um jeito e subisse para nos buscar. Ela pediu o telefone que estava no ticket do ônibus para checar o que havia acontecido. Explicamos que havia muita gente ali na mesma situação que a nossa. Nesse meio tempo, demos uma andada para os hotéis que havia ali, e nenhum tinha vaga. Nisso, vimos aparecer 3 ônibus na entrada do vilarejo. Imaginem pessoas desesperadas correndo em busca de salvação. Foi assim que vi aquelas centenas de pessoas irem em direção aos ônibus. Disse ao meu marido: eu não vou, eles vão derrubar o ônibus. E ficamos olhando. Que situação. A moça da agência ligou e disse que não nos preocuparmos, pois haviam bloqueado a estrada por conta de um deslizamento, que nós já tínhamos visto pela manhã, e os ônibus estavam presos lá. Era só ter paciência. Ok, menos mal, vamos esperar. Uma das primeiras coisas que aprendemos quando nos mudamos para a China é ter paciência. Por via das dúvidas, continuei rezando. Definitivamente não queria ficar ali naquele frio. De repente, não mais que de repente, surge do nada um ônibus solitário que passa pelo povo. Ninguém nota. Ele dá a volta pelo estacionamento vazio e para. Para onde? Exatamente na nossa frente. E abre a porta. E sem tempo nem pensar, pois nesse momento as pessoas já haviam percebido a existência do ônibus, entramos correndo e nos sentamos. O Mário perguntou: para onde vai esse ônibus? E eu respondi: não sei, mas vamos nele. E começamos a rir num misto de nervoso e felicidade. E eu agradeci, e muito. Se eu disser para vocês que parecia uma daquelas cenas de filme, em slow motion, tudo acontecendo em movimentos lentos, com aquelas gotinhas brilhantes moldurando a cena, vocês acreditariam em mim?
Acreditem, pois é essa a imagem que tenho na mente quando o ônibus foi se aproximando e parou, e como num passe de mágica a porta se abriu para nós entrarmos. A viagem foi tranquila e levou bem menos tempo do que a subida, afinal a estrada já estava desbloqueada para descer. Chegamos ao pé da montanha, mortos de cansaço, exaustos, fomos para o hotel e nada que um bom banho quente e uma noite de sono não resolvesse. No dia seguinte, bem cedo, teríamos que pegar a estrada para voltar a Chengdu, onde fica o aeroporto, mais 2 horas de carro. Como sempre digo sobre as histórias que conto aqui, depois que passa a gente ri, e ri muito, mas que na hora o desespero bate, bate. Mesmo assim, com todas as mazelas, aventuras e nervosismos que passamos para uma viagem na China, sempre vale a pena. Os lugares são fascinantes e no final sempre é bom ter uma boa história de viagem para contar. Agora outra parte. Quando a China começa a mudar nossos hábitos diários. Isso pode significar que estamos nos tornando quase chineses, ou não. Outro dia, li um artigo em um jornal em que o autor dizia porque ele já estava se tornando mais chinês a cada dia e elencava algumas razões numa lista. Aí fiquei pensando, depois de 12 anos com a China na minha vida, cheguei à conclusão de que realmente a gente incorpora, mesmo muitos hábitos, costumes, e ainda que não seja algo propriamente chinês, pois algumas mudanças pelas quais passei depois que mudei para cá são semelhantes às que ocorrem a qualquer um que se expatria, seja onde for, criamos comportamentos que provavelmente não existiriam se estivéssemos em nossa terra natal. E aí vai minha lista sobre coisas chinesas que incorporei. Beber água quente e morna, na realidade. E não só para tomar chá, é água pura mesmo. Beber água quente leva você a um outro hábito bem chinês, que é andar com seu copo térmico, sempre, e ter vários. Ter um nome chinês, se bem que aqui tem uma rede de padarias muito grande chamada Christine. Aí quando cheguei à faculdade, no meu primeiro curso de mandarim, um rapaz me pediu um nome chinês e como não tinha, ele olhou meu nome e disse, igual da padaria, e mandou ver em mandarim que se lê Kelingstin, meio sem graça, né? Não sair por aí abraçando e beijando todo mundo, principalmente aqueles que acabamos de conhecer. Isso gera muito constrangimento entre os chineses. Raramente se preocupar com sua segurança pessoal ou andar pelas ruas da cidade, mesmo sendo tarde da noite e com seu smartphone nas mãos, e entender que isso é a vida normal. Ter um teclado em mandarim no seu smartphone e também em inglês, espanhol e português, e ficar mudando a cada novo toque de mensagem. Lembrar-se de dar gorjeta em restaurantes e serviços quando sair da China. Assustar-se quando espaços públicos estão muito vazios. E com isso, outra coisa que sempre comento, ter um novo conceito de multidão. Ter um aplicativo para checar as condições de poluição do ar, se bem que eu não sou de ficar olhando a cada vez que preciso sair de casa, mas às vezes está tão cinza que a curiosidade fica maior. Ter máscaras em casa, às vezes na bolsa, para os dias muito poluídos, se bem que eu quase nunca uso. Usar o WeChat, aplicativo chinês semelhante ao WhatsApp, mais que os outros aplicativos de mensagem. Pagar tudo que for possível e transferir dinheiro com o WeChat Wallet, carteira do WeChat. Tornar mais comum falar um ganbei quando se convida para um brinde e não saber como se chama um garçom, pois aqui é Fuyan para tudo. Sua moeda base para conversão passa a ser o Yuan. Renminbi para os mais familiarizados ou Kuai, para quem já caiu de vez no mundo chinês. Não ter mais problemas para enfrentar os banheiros no chão. Na realidade, acaba sendo mais higiênico e natural. E achar natural é muito chinês. Celebrar com tudo que tem direito 2 anos novos, o ocidental e o chinês. Ter seu cartão de visitas, endereço em inglês e mandarim. Ficar boquiaberto com os preços das coisas em outros países, comparado com os preços na China, e sempre procurar a etiqueta e constatar. Sabia, made in China. Segundo minha mãe, fiquei pão duro depois que me mudei para cá. Ter um estoque de envelopes vermelhos para dar de presente com dinheiro. Ter em casa uma garrafa de baijiu, mesmo não tomando dito cujo licor. Ficar sempre surpresa com o quanto o mundo, de modo geral, não sabe quase nada a respeito da China. Saber calcular o fuso horário de diversos lugares automaticamente, além de ter todos salvos no computador, se bem que às vezes me confundo quando se está no horário de verão. Amar as crianças chinesas e achar todas lindas e fotografá-las. Não sei quantas fotos tenho delas. Reconhecer as características das 4 estações do ano perfeitamente. No Brasil, ao menos a minha região, a única coisa que nos dizia a estação havia mudado era o calendário.
Pagar todas as contas em dinheiro vivo ou no máximo usar UnionPay, o cartão de débito chinês. Não ter mais dívidas no cartão de crédito, só comprar quando tiver dinheiro total. Foi uma das coisas que eu adorei ter incorporado da vida chinesa. Andar muito. Aqui, mesmo se a gente vai de carro até algum lugar, a gente precisa andar léguas dentro dele até chegar onde quer. Abandonar os saltos altíssimos e finos e optar pelos sapatos confortáveis. Consequências do item 27, que é sobre andar muito. Não é a primeira lista que faço sobre esses hábitos incorporados, mas notem, essa ficou bem maior do que a primeira. Então, esse foi o fim desse capítulo 2. Deixa eu ver. Não, de uma parte do capítulo 2. Aí tem mais bastante coisa. Fica para a próxima gravação.